1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Quero falar hoje sobre maturidade espiritual. E quero que você responda à pergunta que eu vou fazer agora. Responda para si. Não precisa responder para quem está do seu lado ou em voz audível. Responda para si. Você é maduro espiritualmente? Você é uma pessoa madura? Você se considera maduro? Eu tenho certeza que em alguns momentos você já ouviu alguém dizendo: nós precisamos ser mais espirituais. Precisamos ser pessoas espirituais. Essa igreja precisa ser uma igreja espiritual. Ou essa igreja é muito carnal. O que isso quer dizer? O que isso significa? O que é ser uma pessoa espiritual? Nós temos hoje diante de nós um mercado de espiritualidades. A gente encontra diversas espiritualidades por aí. Desde as mais esotéricas, as mais místicas, as mais coachings, até aquelas que se parecem com um tipo de terapia alternativa, autoajuda. A gente encontra de tudo. O mercado da fé e o mercado religioso nos oferece de tudo que a gente quiser. E quando você dá um zoom, quando você faz a pinça e dá um zoom na espiritualidade cristã, você percebe que não existe uma espiritualidade cristã, existem espiritualidades cristãs. É diversificado também. E tem mercado de espiritualidades cristãs também, infelizmente. E existem diversas opções, o cardápio é gigantesco. E, infelizmente, algumas dessas espiritualidades não são tão saudáveis assim, mas estão diante de nós. E o pior é que muitas dessas várias espiritualidades, elas se resumem num pensamento que é: nós precisamos nos desconectar nessa vida. É uma espiritualidade que ela é divorciada, desarraigada dessa vida aqui. É uma espiritualidade onde a pessoa tem o pé no chão, mas a cabeça nas nuvens. Eu não sou desse mundo. Eu não pertenço a esse lugar, então eu não me importo com essa vida, não me importo com o que acontece aqui, porque eu estou com a mente em Deus. É uma espiritualidade que nos separa da realidade. Então a gente vive desejando ter experiências de êxtase, experiências sobrenaturais, e não nos preocupamos com a conexão dessa espiritualidade, dessa coisa sobrenatural, com o que acontece aqui nessa vida. Alguns aqui acredito que já tiveram experiências de irem em vigílias no monte. Eu já fui, é um momento sempre muito bom, muito especial, a gente ir em vigílias. A gente ter momentos de oração no meio do mato, assim, olhando para o céu, para as estrelas. É uma coisa muito boa que não sei por que a gente não fez isso aqui ainda. É bom que a gente faça. Mas eu vivi num momento onde o auge da espiritualidade era você ir numa vigília e você ver gravetos pegando fogo sozinho. E uma frustração espiritual que eu tenho é que eu nunca vi um graveto desse. Eu só ouvi as histórias de que isso acontecia. Como se ali o poder de Deus fosse tão grande que os galhos começavam a se acender. E o auge de ser espiritual é vivenciar esse tipo de coisa. É ver essas coisas acontecerem e você pensa: nossa, veja a presença de Deus. Eu fui num lugar que o graveto acendeu. Só que, infelizmente, às vezes, eram gravetos acesos em vidas apagadas. Tinha todas essas manifestações, coisas assim aconteciam, mas isso não impactava diretamente a vida das pessoas, porque era uma espiritualidade desconectada com a realidade. A igreja de Corinto, nós vamos ler um trecho aqui agora da carta de Paulo aos Coríntios. A igreja de Corinto era uma igreja famosa pela pluralidade das manifestações espirituais. Era gente falando em línguas à vontade na igreja, gente profetizando, gente fazendo e acontecendo. Pensa num culto avivado, num lugar onde as coisas aconteciam e os irmãos experimentavam, como diz aí, se moviam no sobrenatural, um culto espetacular. Mas nós vamos ver que Paulo escreve a essas igrejas apontando o erro das igrejas, e quando ele escreve a Corinto, ele aponta
Um dos erros que os coríntios cometiam era de serem carnais, serem infantis espiritualmente. Acontecia muita coisa dentro da igreja. O culto era um culto cheio de mover do Espírito, mas Paulo diz, vocês são infantis. Por que Paulo chama uma igreja onde acontece tanta coisa extraordinária? Paulo chama essa igreja de igreja infantil. Porque o que acontecia não impactava seus corações e a realidade. O problema não é o que acontece. É bom que a igreja tenha a presença de Deus, precisa ter manifestações do Espírito Santo, nós precisamos buscar por isso. Nós somos uma igreja, pelo menos eu, não sei quanto a vocês, mas eu acredito na atualidade dos dons do Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito é o mesmo que agiu nos apóstolos, na igreja primitiva, é o mesmo que age em nós hoje. Acredito que o Deus é o mesmo que operava sinais e maravilhas antigamente, que pode operar hoje. Acredito que é o mesmo Deus, é o mesmo Espírito. O problema não é crer nessas coisas e experimentar essas coisas. Eu digo isso aqui para ficar bem claro, que talvez você está chegando e pensa, será que aqui o que eu faço? Eu posso falar glória a Deus no meio da pregação ou vai ser estranho? Pode falar. O povo aqui só é muito tímido, mas poder falar pode. Não é proibido. Eu posso me movimentar, eu posso dançar no louvor? Pode. Nós fizemos parte de uma comunidade mais, como eu posso dizer, mais recatada, onde os movimentos eram meio proibidos. E tem uma irmã, amiga nossa, que ela ia fazer uma apresentação com as crianças, ela estava ensaiando com as crianças, e ela estava lá, né? Batendo palma com as crianças assim, ensaiando. No ensaio, uma irmã mais experiente da igreja viu aquilo e falou com ela, não pode dançar não, tenta não se movimentar tanto, porque era a cultura da igreja, as pessoas ficarem mais paradas, era uma igreja mais tradicional. Aqui vocês podem ficar à vontade se vocês quiserem se movimentar. Estava conversando com outro irmão que ele disse, Vinícius, para mim é muito difícil bater palma parado. Eu preciso bater palma no flow. Tipo assim, se o meu corpo se movimentar, aí eu consigo ir batendo palma junto. Só parado é mais difícil. Fiquem à vontade. Podem bater palma, podem falar aleluia, pode falar à vontade. O problema não é esse. O problema é que não se pode julgar a espiritualidade de alguém com base nisso. Uma pessoa não é abençoada, uma pessoa não é madura espiritualmente porque ela desempenha bem no culto, porque ela fala alto, porque ela dá glória a Deus, porque ela fala em línguas. Não é isso o critério usado para dizer que uma pessoa é ou não espiritual. E eu gostaria de ler a carta de Paulo aos Coríntios agora, capítulo 3, versículo, vamos começar do 1. Irmãos, Paulo dizendo, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Eu não pude ter uma conversa com vocês como eu conversaria com uma pessoa espiritual. Mas como assim, Paulo? Aqui nós falamos em línguas, nós profetizamos, aqui as pessoas são movidas pelo Espírito Santo e elas rodam e elas gritam, e tudo isso é poder de Deus. Você vai chamar a gente de não espiritual? Paulo está dizendo sim. Vocês são carnais. Eu não pude falar com vocês como eu falaria com uma pessoa espiritual. Então eu preciso falar com vocês como eu falo com alguém carnal. A expressão carnal aqui, ela tem relação com maturidade, ou, no caso, imaturidade. Tem relação com ser imaturo. Obrigado. Carnal é aquele que não demonstra maturidade de fé. Paulo está dizendo, vocês são imaturos, vocês são crianças, eu gostaria de tratar
de assuntos mais complexos com vocês. Gostaria de falar coisas com vocês que eu não posso falar porque vocês são infantis. Vocês são criancinhas na fé. O versículo 2, ele vai complementar dizendo: dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo, ele se valia da retórica grega, ele sabia muito bem falar, argumentar e trazer a pessoa de um modo que a pessoa não conseguia sair do argumento de Paulo. E ele está dizendo: eu queria falar com vocês como espirituais, vocês não são, vocês são carnais, vocês são infantis na fé. Então eu preciso dar a vocês leite. Vocês não têm capacidade de receber um alimento sólido. Preciso tratar vocês com papinha. Não posso chegar aqui com um conteúdo sólido e falar para vocês, porque vocês são carnais, é o que Paulo está dizendo para a igreja. Mesmo diante de um banquete, mesmo diante de coisas mais profundas, a respeito de Deus, a respeito do Evangelho, eu tenho que tratar vocês feito crianças. Eu tenho que dar para vocês só aquilo que é bem basiquinho mesmo. Aquilo que é bem facilzinho. É isso que eu posso trazer aqui para vocês, porque vocês são carnais. Vocês não aguentam nada sólido. Se eu trouxer coisas mais profundas, vocês vão repunar, vocês não vão conseguir, porque vocês são carnais, vocês só conseguem beber leite. E leite ainda tá bom, né? Porque tem gente que vai querer beber ainda coisas que nem leite são. Alimentos que fazem mal. Conheço pessoas que frequentam a igreja dela. Na sexta-feira, ela vai no desencapetamento da Universal. Na quinta-feira, ela está na campanha forte da Casa da Bênção. Na quarta-feira, ela vai na campanha da prosperidade da Quadrangular. E ela vive peregrinando de lugar para lugar em busca de empolgação, de revelação, de coisas que Deus tem a dizer para ela, a falar para ela. Ela precisa o tempo todo ouvir Deus dizendo alguma coisa direto para ela ou para a situação que ela está vivendo. E isso demonstra o quê, queridos? Isso demonstra infantilidade, criancice na fé. Às vezes nós somos tão crianças na fé que nós dependemos de Deus dizer o tempo todo para nós o que a gente tem que fazer. Quem precisa disso é criança. Quando eu era criança, a minha mãe, que está aqui, ela precisava ficar falando: Vinícius, vai tomar banho. Vinícius, vai escovar o dente. Vinícius, você já vestiu roupa? Vinícius, vai para a igreja. Ela tinha que ficar falando essas coisas comigo. Meu pai tinha que falar comigo: Vinícius, vai trabalhar. Eu era imaturo. Eu precisava de alguém o tempo todo me dizendo o que eu precisava fazer. Uma vez que eu alcancei maturidade, minha mãe não me liga dizendo: Vinícius, já acordou? Está na hora de você ir trabalhar. Já escovou o dente hoje? Já tomou banho? Minha mãe não fala mais isso comigo. É a Mariana que fala. Mas a gente cresce e não precisa mais de ouvir. Por quê? Porque agora eu tenho consciência do que eu preciso fazer. Tenho maturidade e sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso levantar e ir trabalhar. Eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde. Eu sei que eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Quem fica o tempo todo esperando a voz de Deus, eu preciso ouvir Deus falando comigo: e agora? Mudo ou não de emprego? E agora, compro ou não esse carro? Namoro ou não namoro com essa pessoa? Você tem consciência, ou pelo menos precisa ter a consciência de Cristo em você. Não tem que haver essa necessidade de o tempo todo você estar em busca de uma palavra de Deus, em busca de um profeta, em busca de alguém para te dizer o que você precisa fazer. Isso é depender de leite. E tudo bem se você está nesse estágio inicial, onde você precisa de mais confirmações, onde você precisa de forma mais palpável de sentir as coisas, tudo bem. A gente estava semana passada, na outra, o meu primo estava aqui
foi aniversário dele, dia do jogo do Vasco contra o Botafogo, o Vasco classificou, louvado seja Deus, e a gente fazendo um churrascão lá para comemorar o aniversário dele, e jogo do Vasco, e a gente comemorando, e a Liz, minha sobrinha, estava na cozinha, da idade do Timóteo, ela estava na cozinha falando, vovó, quer leite? E eu pensando assim, gente, o churrasco comendo lá fora, arroz, feijão, e ela querendo leite. Mas está certo, é a época dela, é a idade dela. Ela pode olhar para todas essas opções e dizer, eu prefiro leite. O problema é quando os adultos estão fazendo isso. O problema é quando tem um banquete diante de nós e nós queremos, quero jantar não, quero bolachinha. Não quero almoçar não, eu quero salgadinho, eu quero sorvete. Vai comer, gente. Alimento sólido. Vamos aprender de Deus, vamos nos aprofundar no conhecimento de Deus. Chega de ficar só nesse leite, vamos nos aprofundar. Paulo está dizendo, eu queria isso com vocês, me aprofundar nas coisas com vocês, mas vocês estão só no leite. Versículo 3. Porque ainda são carnais. O Paulo agora vai começar a mostrar por que ele está chamando os coríntios de carnais. Ele vai apresentar a primeira prova, agora, versículo 3 ainda. Porque, visto que há inveja. Primeira prova que Paulo joga na mesa para mostrar que os coríntios são carnais é que há inveja entre eles. E aqui eu já estou começando a caminhar para o nosso desfecho aqui nessa noite. Quando o evangelho nos toca, quando nós somos maduros espiritualmente, a primeira coisa que acontece é mudança no nosso caráter. Não é que nós começamos a falar em muitas línguas, não é que nós levantamos as mãos bem alto no culto, não é que nós cantamos mais forte, não é que nós somos 100% frequentes no ano. O evangelho muda o nosso caráter. Inveja é um desvio, é um problema no nosso caráter. E todos nós, às vezes, sofremos a tentação da inveja. A inveja vem. E é ruim admitir isso, porque inveja é um sentimento muito feio, muito mesquinho, é muito feio. E ninguém gosta de dizer, é verdade, eu sou invejoso mesmo. Ninguém gosta porque é vergonhoso. Inveja não é só você dizer, eu gostaria tanto de ter um emprego como o dessa pessoa. Eu gostaria tanto de ter uma família como a dessa pessoa. A inveja é mais do que isso. A inveja eu é quem deveria ter esse emprego. Eu é quem deveria ser feliz e não essa pessoa. Você se incomoda com a felicidade dos outros. Você acha que o justo seria você ter aquilo no lugar da pessoa. E é tão ruim quando nós somos movidos pela inveja, porque isso atrapalha tudo, atrapalha os nossos relacionamentos, atrapalha uma conversa com um amigo, atrapalha a celebração da vida, atrapalha tudo. E Paulo está dizendo, há inveja entre vocês. Se tem inveja, vocês não são espirituais. Podem falar as línguas que quiserem, podem profetizar o quanto vocês quiserem, pode rodar, pode gritar, pode ser o movimento que for. Pode ter o culto cheio de curas, de sinais e de milagres. Se tem inveja, vocês são carnais. Porque isso é um câncer na nossa vida, na nossa alma. Qual é o antídoto da inveja? O que nós precisamos fazer? Porque às vezes o sentimento vem. Mas como é que nós demonstramos que somos espirituais? Quando nós celebramos a vitória do outro. Quando vem alguém para você e diz, Vinícius, aconteceu uma coisa muito boa comigo, fui promovido no meu trabalho. A minha esposa, minha esposa está grávida, a gente queria muito engravidar. E eu vim agora para conversar com você, tropecei ali e vi uma nota de 100. E eu peguei a nota de 100, olha para você ver o tanto de coisa boa que está acontecendo comigo. Eu posso ter duas atitudes, né? A primeira, falar, desgraçado, por que não foi comigo? Essas coisas não acontecem comigo. Ou eu posso celebrar com ele, que bênção, meu irmão, que alegria. O meu coração se enche de regozijo,
porque você está feliz. Como é bom celebrar, porque se você está feliz, você é parte do corpo de Cristo. Você está feliz, eu estou feliz. É celebrarmos as conquistas uns dos outros, celebrarmos a alegria uns dos outros. Esse é o antídoto da inveja. É nós olharmos uns para os outros e torcermos. Nós não estamos em competição, nós estamos em colaboração, nós somos torcida um para o outro. Se somos torcida um para o outro, então somos maduros espirituais. Se nós estamos invejando uns aos outros, torcendo para a derrocada do outro, então nós somos imaturos, nós somos carnais. Nós precisamos ter essa mudança na nossa cabeça, na nossa concepção da realidade. Queridos, do que adianta nós estarmos aqui com mãos erguidas, se nas nossas casas as nossas mãos não se propõem ao trabalho, à ajuda da organização da casa, à ajuda das pessoas? De que adianta nós falarmos em diversidade de línguas, se nós não conseguimos controlar a nossa língua no WhatsApp? Se nós não conseguimos controlar a nossa língua na hora de difamar alguém? De que adianta você se considerar fervoroso, fervorosa, e você ser aquela pessoa que desempenha no culto e fala alto e grita e mostra como você está conectado com Deus? Você é fervoroso aqui no domingo, mas na segunda-feira você é desonesto. Na segunda-feira você passa as pessoas para trás, você mente. Nós precisamos ter uma espiritualidade conectada com a nossa vida, com as pessoas, com a realidade. O primeiro efeito, então, da maturidade é a mudança de caráter. O segundo efeito, ainda no versículo 3, porque visto que há inveja e divisão entre vocês. Havia divisão, havia rixa, havia briga entre os coríntios. E Paulo está dizendo, Paulo está mostrando a segunda prova de que eles são carnais. Tem briga entre vocês. Gente, um desentendimento é muito comum em todos os relacionamentos. Agora, a partir do momento que isso começa a se tornar crônico e você vive mais briga do que qualquer outra coisa, tem alguma coisa errada. Se a igreja ela está cheia de briga, de contenda, o tempo todo tem alguém falando mal do outro, o tempo todo cheia de contenda, tem alguma coisa errada. Paulo está dizendo, isso é selo de carnalidade. Não venha me dizer que você é espiritual se você fica falando mal dos outros, se você fica brigando o tempo todo. O segundo efeito da maturidade cristã em nós é nos tornar sensíveis para o outro. O antídoto da briga, da rixa, é sensibilidade. É você olhar para outra pessoa e tentar se colocar no lugar dela e tentar pensar por que ela agiu desse jeito comigo. Será que está tudo bem? Será que não dá para eu acolher a pessoa na forma como ela está? É muito fácil, gente, nós olharmos uns para os outros e dizermos, como pode o Gabriel ficar chorando por esse motivo? Que absurdo! Como que pode a Vanessa ficar se lamentando por causa disso? É só isso que ela está passando e chorando desse jeito? Sabe por que nós dizemos isso? Porque a dor não é em nós. É muito fácil nós julgarmos a dor do outro e dizer, essa pessoa não tinha o direito de estar assim. É porque não somos nós que estamos assim. Nós precisamos ser mais sensíveis, nós vamos vencer as rixas, as disputas com sensibilidade cristã, com amabilidade, com fruto do Espírito que é amor, é você se colocar no lugar do outro, você pensar no outro antes de julgá-lo. Nós precisamos agir de forma amável. Quanto mais espiritual você é, mais humano você se torna. Não tem como você ser espiritual e você não se preocupar com ninguém. Dane-se os outros, estou nem aí. Eu já ouvi pessoas, homens de Deus, até pastores, que são completamente insensíveis com a dor de outras pessoas. Já ouvi do púlpito da igreja, aconteceu uma tragédia,
morro desmoronou e matou um monte de gente, a fala dele foi: deveria ter matado mais. Eu acho é pouco. Que isso, gente? Como que nós podemos dizer que somos espirituais se nós não temos amor no nosso coração? Que espiritualidade é essa? Mas uma outra coisa que Paulo elenca aqui, versículo 4. Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Quando é que nós somos carnais? Quando é que nós somos mundanos? O que é uma igreja mundana? Uma igreja que pega os princípios, a lógica sistêmica desse mundo e traz para dentro da igreja. Funciona desse jeito lá fora, e aí a gente traz para funcionar aqui dentro do mesmo jeito. Paulo está escrevendo para uma cidade, a cidade de Corinto, onde as pessoas se dividiam com base nas escolas filosóficas. Era uma cidade muito afetada pela filosofia grega. As pessoas diziam, eu sou de Aristóteles, eu sou de Sócrates, eu sou de Platão. E isso começou a entrar dentro da igreja. Entre os judeus também eram assim. Eu sou da escola rabínica de Shammai, eu sou da escola rabínica de Gamaliel, eu sou da escola rabínica de tal. Hoje a gente tem as nossas divisões. Eu sou de Lula, eu sou de Bolsonaro. E Paulo está dizendo, vocês estão trazendo isso para dentro da igreja, a ponto de que as pessoas agora estão olhando para os líderes da igreja e estão dizendo, eu sou de Paulo. E o outro diz, eu sou de Apolo. E se você continuar lendo o texto, um vai dizer, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. Essa é a terceira prova que Paulo apresenta para mostrar que essas pessoas são carnais, porque elas estão se fracionando. E o terceiro efeito da maturidade cristã é que ele traz unidade. Nós precisamos ser unidos, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas culturas diferentes, das nossas criações diferentes, apesar do ambiente em que nós vivemos ou crescemos. Nós somos pessoas diferentes, mas unidas através do sangue de Jesus. Deus me livre de vocês serem como eu, de vocês pensarem igualzinho eu. Tudo que eu falar aqui é 100% do que vocês acreditam e pensam. Deus me livre disso. Porque é na diferença que há aprendizado. Eu tenho certeza absoluta que vocês têm muito a aprender comigo. E eu tenho muito a aprender com vocês. Mas se nós somos iguais, então ninguém tem nada que aprender com ninguém. Deus nos fez diferentes para caminharmos juntos e aprendermos uns com os outros. E acima de tudo, queridos, nós somos igualados, nós somos unificados. Deus nos une através do sangue de Jesus. Quando nós olhamos para essa mesa posta e preparada, é a mesa da ceia do Senhor, o que todos nós temos em comum, independente de posição política, partidária, independente de cultura, independente de qualquer uma que possa ser a nossa diferença teológica, ou seja o que for, o que nos une é que nós somos pecadores carentes da graça de Deus. Jesus morreu por nós e todos nós somos convidados a estar à mesa do Senhor. Se cabe você na mesa, então me cabe também. Se nos cabe na mesa, então cabe aquelas pessoas que a gente nem gostaria que tivesse, porque todos são igualmente pecadores. Vou repetir uma frase aqui: quem chama Deus de Pai não escolhe irmãos. Se você chama Deus de Pai, não escolha os seus irmãos, porque Deus é quem escolhe. É o Pai quem escolhe quem serão nossos irmãos. E quando nós olhamos para o lado, nós podemos ver pessoas que a gente acha que não deveriam estar aqui, ou que não deveriam estar à mesa do Senhor. Mas se eu estou, por que ela não? Se você está, por que ele não? O Senhor nos chama, nos convida a viver uma vida de unidade na sua presença. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. E você responda para si mesmo a pergunta que eu fiz aqui ao início dessa ministração. Você é maduro? Você é madura espiritualmente? Eu confesso que às vezes, quando eu olho para algumas atitudes, pensamentos, reações minhas, eu penso, Deus tem misericórdia de mim. Que imaturidade. Deus tem misericórdia de mim, que postura feia.
Olha a inveja tomando meu coração. Olha a ira tomando meu coração. Senhor, tem misericórdia de mim. Que você coloque a sua vida na presença de Deus, diante do Senhor, e peça ao Senhor para que Ele seja com você e tenha misericórdia de você. Deus, nosso Pai, nos colocamos diante do Senhor, enquanto igreja do Senhor. O nosso desejo é ser uma igreja espiritual. O nosso desejo é ser uma igreja cheia do poder de Deus. Uma igreja que ora e pessoas são curadas. Uma igreja que recebe o revestimento, a unção do Espírito Santo. Uma igreja que participa de momentos, de encontros de adoração estimulantes, que enchem o nosso coração de alegria, de regozijo, de fé. Mas que isso tudo não seja desconectado da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos a ser pessoas amorosas. Ajuda-nos a sermos pessoas empáticas, receptivas, acolhedoras, abençoadoras. Pessoas que olham a injustiça e se compadecem e agem em favor do injustiçado. Pessoas que olham a fome e não se conformam com ela e agem para reduzir os efeitos da desigualdade presente na nossa sociedade. Ajuda-nos a ser igreja relevante, Senhor, para quem precisa. Ajuda-nos, Senhor, sobretudo, a vencermos as nossas dificuldades, que são tantas, Senhor, são tantas. Nós estamos agora diante da mesa do Senhor e pedimos ao Senhor misericórdia. Essa mesa nos lembra de que nós somos insuficientes e por isso o Senhor teve que morrer, teve que dar o seu sangue, a sua carne por nós. Ajuda-nos a viver de forma digna do Senhor, em nome de Jesus.